Ai, doutor, tudo bom, querido? Bem-vindo. Tudo bem? Bom te receber. Ué, 2 beijos? Esse São Paulo, o povo dá um beijo na gente, aí difícil a gente ganhar 2 beijos, né? É. Doutor Vinícius, vamos lá, gente, vamos esclarecer dúvidas agora, hein? Planos de saúde. Acho que ninguém tem dúvida, né? Imagina, Quase nunca, hein? né? Só dúvida, hein? Quando Sempre, fala de né? planos de saúde, meu Deus. Vou até liberar o telefone. 2578-6000, tá liberado. Gente, tem alguma dúvida sobre planos de saúde? Eu sei que é um dos grandes vilões, né? É o terror que todo mundo fica com medo. Faz um plano de saúde, de repente, na hora que eu preciso de usar, tá na carência, não tem como usar, não cobre. E aí, doutor? O consumidor que rescindiu o contrato, ele deve cumprir o período de aviso prévio dos seus 60 ou 90 dias ou não? Bom, Nani, boa tarde de novo. Queria agradecer novamente, né, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui no seu programa participando. Em relação a essa pergunta sobre a hipótese de rescisão contratual, é uma pergunta bastante interessante. Por quê? Não necessariamente o consumidor, às vezes, possui condições financeiras para continuar naquele plano de saúde. Sim. Então, assim, caso ele queira rescindir aquele contrato, lembrando que isso deve ser analisado de acordo com o tipo de plano de saúde. Mas em se tratando de plano de saúde empresarial, hoje o entendimento do Tribunal de Justiça está bem dividido e o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é na possibilidade, sim, de rescindir sem esse aviso prévio. Quanto seria, não, 60 ou 90 dias? 60 né? 60 dias. E tudo isso em razão de uma ação civil pública proposta pelo PROCON no Rio de Janeiro contra a ANS, Agência Nacional de Saúde. Mas isso aí em planos de saúde de empresa? Empresarial. Planos de saúde empresarial. Por quê? Porque geralmente o plano de saúde individual ou familiar, ele pode sim rescindir esse contrato e aí não precisa desse aviso prévio, que seria, na prática, uma notificação comunicando a seguradora de que não tem mais interesse em permanecer naquele plano, seja por questões financeiras, seja... Se você quer mudar o plano para um plano com preço melhor, Isso... a gente perde as carências, a gente perde os direitos, tem que dar um tempo também? Não perde carência, na prática não perde carência e não perde os direitos, mas para tratar desse assunto é importante fazer uma grande distinção entre portabilidade e carências, que eles chamam de carência comprada na prática. Primeiro vem a carência comprada. O que é a carência? O que é a carência comprada? Nada mais é que a transferência, é a migração de um plano de saúde para outro plano de saúde. Não, mas se você assim, ficar no mesmo plano de saúde, mas meu plano de saúde está R$1.000, aí de repente eu quero passar por um de R$600. Você pode escolher no também. mesmo plano. Você pode escolher. Fica mais fácil. Não necessariamente mais fácil. E aí ingressa, né? Nós entramos na parte da portabilidade. Por quê? Teve uma alteração recentemente em que a portabilidade não era possível em planos empresarial. Esse é o primeiro ponto. Hoje é cabível em plano empresarial. Segunda alteração, a portabilidade tinha que respeitar uma janela, que era um prazo que você, após o aniversário do plano, num prazo de até 4 meses contado do aniversário, você poderia solicitar essa portabilidade. E a terceira questão, que é o inverso à sua pergunta. Hoje existe a possibilidade, se eu quiser migrar de um plano para outro plano, inclusive mais abrangente, você faz essa portabilidade e aí a gente volta para aquela questão da compra de carência, que o leigo acha que a compra de carência seria, na acepção literal da palavra, você comprar uma carência, mas não. Então, somente é a transferência de um plano para outro plano. Sem perder os direitos, sem entrar nesse período de carência. Sem perder os direitos e período de carência, isso mesmo. Então vamos lá, é abusiva a cobrança de multa decorrente do período da rescisão contratual? Essa multa, Nani, é curiosa essa questão, porque o tema da multa foi tratado em conjunto com a questão do aviso prévio. O que as seguradoras alegavam? Olha, tem uma resolução
a resolução 195 da ANS, artigo 17, caput e parágrafo único, que estabelecia, na hipótese de manifesta intenção em rescindir o contrato, você tem que respeitar o aviso prévio e pagar a multa proporcional. Então, nessa ação civil pública proposta pelo PROCON contra a ANS, inclusive já houve decisão no STJ, é sim que é abusiva tanto o aviso prévio quanto a multa nos termos do artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor. Tem alguma novidade boa nos planos de saúde? Novidade boa, planos de saúde. Olha, parou, pensou muito tempo, hein? Não, novidade boa seria a portabilidade. Tá. Portabilidade ajudou bastante. Agora, infelizmente, é aquilo que eu já havia dito em outros programas. Em razão da nossa hipossuficiência e vulnerabilidade, nós sempre estamos reféns e na mão das grandes empresas, né, gente? Vou até mandar um beijo para Fernanda, minha amiga da Realenza Aromas, que me mandou esse arranjo lindo aqui, gente, todo perfumado, e aquele ali também de presente. Realenza, siga aí nas redes sociais, tenho certeza que vocês vão amar. Até convidei a Fê para vir aqui na quarta-feira para mostrar o trabalho dela, que é lindo. Vamos liberar perguntas aí, o telefone também está liberado para você em qualquer lugar do Brasil, 25786000. Tem alguma dúvida sobre planos de saúde? Aproveita que ele está aqui para resolver todas as nossas dúvidas hoje, né, doutor? Isso, Nani. Vamos lá. Após quantos meses de inadimplência que a operadora pode cancelar o meu plano? Janaína Gomes, São Paulo. Isso, geralmente... Se mudou isso agora, tá. Geralmente, na prática... Era 3 meses, mudou agora? Agora são 60 dias. Era 90, já reduziu 30. Isso, houve uma redução, Olha só isso. que no dia número 50... As seguradoras já notificam o segurado para informar, para constituir ele em mora acerca do inadimplemento. E aí deu 60 dias, geralmente eles rescindem. Nossa, 60 dias. 60 dias. Mas assim, na prática, a bem da verdade, não é assim que acontece, tá? Isso... Digamos, igual na nossa legislação, não necessariamente a legislação é aplicada da maneira correta, porque as seguradoras não têm interesse em rescindir contrato, porque está perdendo o cliente. Então, eles tentam, a todo custo, como se fosse uma operadora de telefonia celular, net, que você liga, ó, quero rescindir. Aí eles vão protelando. E plano de saúde é a mesma coisa. Ó, eu estou inadimplente. Sim. Mas espera mais um mês, outro mês, eles tentam um acordo, geralmente. Por isso que eles seguraram, tiraram, já era 90 dias, jogaram para 60 para ter esse um mês para negociar, né? Sim, sim, sim. Perguntas, por favor, vamos lá. Existe limite máximo para a utilização de exames e internação? Paulo Nascimento, São Paulo. Essa pergunta pode ser respondida de acordo com a análise de cada plano de saúde, porque cada plano de saúde ou seguro-saúde, né? Eu já até havia dito a distinção disso, de acordo com a seguradora, de acordo com o tipo de plano. Valor do seu plano, quanto você paga no seu plano, tudo isso é contado, viu, gente? De acordo com as condições gerais da apólice. Geralmente eles colocam alguma coisa básica no iniciozinho e depois vai colocando os exames mais caros, né? Isso. E tem casos que você paga um plano caro, que até mesmo assim você tem que brigar na justiça para eles cobrirem alguns exames se você venha a surgir alguma doença um tratamento mais caro, né? Esse caso, eu até tive um caso recentemente no escritório, aconteceu semana passada, em que a cliente, ela precisava ser internada para realizar um exame neurológico. E era internação de urgência, né? Ela corria um risco ali, era algo realmente imprescindível a realização desse exame. E houve a negativa da Sul América. Então ela me ligou. Doutor, o que eu faço? Como que eu procedo? Tem uma súmula, Nani. É a súmula, salvo engano, 103 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela determina que, salvo nas hipóteses de 24 horas, ou seja, eu contratei hoje, independente, pode ser caso de urgência ou emergência, eu tenho que respeitar esse prazo. Se o documento foi assinado, né? Sim, mas eu tenho que respeitar esse prazo de 24 horas. Então, só essas 24 horas iniciais, mesmo urgência e emergência, tem que respeitar. Passadas 24 horas, aí sim tem que dar esse tratamento. Assina aí, se fica sentadinho em casa, meu bem, assistindo a Tarde Show, depois estica aí, vai vendo jornal. Novela, né? Porque nessas 24 horas nada é feito. Nada, e aí eu recomendei para ela, como ela era imprescindível, eu falei, olha, você tem duas opções, ou você paga e nós depois ingressamos com a ação cobrando,
ou a gente já entra com a ação agora, com pedido liminar, para que haja a cobertura disso. E a opção foi a segunda opção. A segunda opção é melhor, Isso. claro. Mais perguntas? Qual o prazo para incluir um recém-nascido, meu filho adotivo, no plano de saúde? Maria Aparecida Santos. É um mês? Tem até 30 dias, né? 30 dias, né? É um prazo de 30 dias. É porque eu sei que a minha última, 10 anos atrás, já era 30 dias. É, mas é de 30 dias. Inclusive, existe a possibilidade do próprio pai ter o plano e a mãe usufruir do plano em um hospital indicado pelo pai. Eu até comentei isso no outro programa que eu estive aqui. É legal, né? Existe a possibilidade também. Bacana, tem benefícios, 30 dias, né? Não são só coisas ruins. Certo. Vamos lá? Plano de saúde pode recusar minha adesão por ser um idoso? Geraldo Braz de Guarulhos. Então, essa é uma questão bastante polêmica também. É uma prática discriminatória, só que ao mesmo tempo que é uma prática discriminatória, infelizmente, os planos de saúde... Vai aumentando muito pela idade também, hein? E por se tratar de empresa, eles visam o lucro. Então, assim, poder eles podem, mas que fique claro, isso é uma prática discriminatória que fere até o artigo 5º da Constituição Federal, que fala do direito à vida, do direito à dignidade da pessoa humana. Então, assim, eu entendo isso como um ato discriminatório e atentatório. Não concordo. Certo. Como está funcionando a questão da portabilidade, então, com as novas mudanças? Está mais fácil? É o que eu acabei de conversar, né? Que nós estávamos conversando. Sim, eu acredito que isso melhorou um pouco mais, porque você pode pegar um plano que tem uma cobertura maior, você pode subir para um plano de nível e atendimento melhor. Hoje o plano empresarial, que é comum... Quantas pessoas para fazer um... Plano empresarial? Sim. No mínimo 2 sócios. Mas é o plano hoje que está em evidência. As pessoas geralmente fazem se unem fazem, né? Ganha mais benefícios. Né? Só que aí é bom deixar claro. Existem algumas questões que já foram objeto de fraude. Tá? É necessário que tenha uma empresa realmente efetiva, uma empresa que tenha uma vida saudável e uma empresa real, digamos assim. Doutor, as redes sociais, doutor, olha só, doutor Vinícius Jalageias. Meu Instagram é vinjalagias. O site do meu escritório é www.jalagias.com.br. Sim. Eu soletrar só, meu sobrenome é J-A-L-L-A-G-E-A-S. E o Facebook é o mesmo, Jalagias. Te convidar para a gente tomar um cafezinho, nós vamos para o intervalo comercial. Combinado. A gente vai para tomar um cafezinho e continuar falando. E você que está em casa, que tem alguma pergunta, aproveita, já está liberado aqui tanto o WhatsApp 93311-5678 ou 2578-6000. A gente já volta. Brasil, agora nessa mesa super gostosa aqui pelo Leonardo Bueno, da Bueno Gusto Doces. Olha a mesa que ele preparou para vocês, meninos. Depois o senhor escova bem os dentes, mas está liberadíssima essa mesa para você. Pudim. Está liberado. Brigadeiro, o que mais, Léo? Brigadeirão. Brigadeirão. Bolo trufado de chocolate com maracujá. Docinho casadinho, brigadeiro ao leite com brigadeiro branco. Só de se deliciar. E um bolo maravilhoso. Maravilhoso. Dedicado pra Nani, ó. E um cafezinho. Tem muita gente de olho nesse meu bolo hoje, viu? Eu sei que esse bolo maravilhoso. Ô, Léo, as pessoas que querem contratar Bueno Gusto Doces para fazer festas, eventos, como que a gente acessa as redes sociais, o telefone? Bueno Gusto Doces, Facebook, Instagram, WhatsApp 11-948820778. Doces, bolos decorados, sobremesa em geral. Ligou, a gente está lá disponível para atender vocês. Doutor, qual a maior dúvida hoje nos planos de saúde? Você pode comer, você pode escovar o dente depois. Você me trouxe um kit maravilhoso de escova, então depois ele escova os dentes ali no camarim. Tá liberado. Falando do açúcar, né? Tá vendo? Uma dúvida bastante interessante, Nani, refere-se ao sistema CROSS. O sistema CROSS nada mais é que uma central feita pela própria, um convênio, digamos assim, uma parceria feita pela própria prefeitura, pelo município de São Paulo, Sistema CROSS. Muito bacana. Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde. Então, assim, a pessoa, ela passou mal, teve algum... Enfim, precisou de internação. Caso ela seja dirigida para o hospital mais próximo
e ele não tenha esse hospital serviço de UTI, ela entra no sistema CROSS, cadastra e vai conseguir ter acesso a todos os hospitais com vaga disponível em UTI. O que é o CROSS, então? Quando surgiu? Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde. É um sistema integrado como se fosse uma intranet. Acho que tem mais de 2 ou 3 anos já esse sistema. Só que infelizmente... Lá vai. Não, infelizmente na prática teve até um caso. Lá, tô falando, tá vendo? A gente lá praticamente, por isso que eu não tô... Teve um caso no meu escritório que o sistema funciona, o problema são as pessoas que operam ele. Houve o cadastro, alguns hospitais não responderam, o cliente já tinha passado por 12 AVCs em termos de 18... 12. 12? 12. Nossa, eu tive 3 e já foi difícil sobreviver. É porque já era um senhor, acho que ele estava com 70 anos de idade. Você teve 3? E infelizmente a gente está brigando na justiça agora. Eu represento a esposa dele. Que triste. Esse caso foi bem emblemático, Nani. Vamos lá, fazer umas perguntas básicas aqui, porque o tempo é curto. Vamos chegar no final do programa, a gente fica aquelas perguntas curiosas. Ping-pong contigo, doutor. Bebe a sua água. Plano de saúde tem que cobrir cirurgia bariátrica, porque isso não é estética. Para plano de saúde falar que tudo que as pessoas precisam é estético. Não é estético. Não é estético. É necessário comprovar que houve um acompanhamento médico num período mínimo de 2 anos e, paralelo a isso, IMC acima de 40. Caso não tenha IMC acima de 40, IMC de 35 a 40, desde que verificada alguma comorbidade. Diabetes 2, tipo 2... Você toma um cafezinho, não, você tá quietinho. Osteoartrite e outras questões que efetivamente prejudiquem a pessoa, o paciente, e faça com que ele tenha risco de vida. Então, assim, hoje, sim, é obrigado a cobrir esse tipo de tratamento. E em caso de demissão, quanto tempo a pessoa pode usar o plano de saúde? E ela perde ou ela pode manter depois pagando paralelo ou não? Se ele foi demitido sem justa causa, ele pode permanecer no plano de saúde e aí é uma regra proporcional. Se ele permaneceu 10 anos, ele pode permanecer até 10 anos. Então é uma proporção. Quem é advogado não é muito bom de conta, mas é uma proporção tranquila de se entender. E se for por justa causa? Se for por justa causa, ele tem um período mínimo aí de 6 a 2 anos, mais ou menos, para permanecer no plano, até ele encontrar Mas dentro do mesmo valor? É o mesmo valor, só que ele que vai pagar, não a empresa. Não, eu sei, mas dentro do mesmo valor? Mesmo valor, mesmo valor. Porque plano de saúde qualquer situação a gente já teria nesse caminho da bariátrica. Uma pessoa que fez a bariátrica pelo plano da empresa e tudo mais certinho. Foi desligado da empresa. Sobre reparadura, né? Reparadoras, enfim. Tem algum meio da gente estar recorrendo e mesmo estando desligado o antigo convênio, plano de saúde, ele cobrir essa parte ou não? Vejo casos que dando até o tempo, né? Isso. Dá 2 anos e encerra. Então. Como que funciona essa questão? Depende da seguradora. Geralmente, hoje, esse serviço, inclusive, é ofertado pelo próprio SUS, tá? Antes não tinha. A fila é muito longa, doutor, desculpa. É muitos anos de espera. Não, mas eu tô falando todas as possibilidades. Mas é muito tempo. Eu acredito que dificilmente você vai conseguir sem se valer do judiciário. Por quê? Se tem uma prescrição médica, ele fez aquele plano e ele ainda foi demitido sem justa causa ou por justa causa, mas está naquele prazo do contrato, eles têm que dar cobertura. Instagram? Vinja Lages. Vinja Lages. Instagram? Vinja. Tá aí. DR_Fernando_Reis. Obrigada. Imagina. Instagram? Bueno Gusto Doces, WhatsApp 11 94882. Postou, assistiu o programa da Nani, tem desconto com a gente, hein? Pode ir lá, gente. O programa chegou ao fim. Obrigada pelo carinho. Gratidão a vocês aqui, viu, meninos? Obrigada. E a você que tá em casa, uma semana abençoada, maravilhosa pra vocês, viu, gente? 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau. Até amanhã.